pessoal, estamos aqui para mais um programa da nossa série Ansiedade. E agora eu vou bater um papinho com a nossa colega a Gislene Magna, nutricionista, que veio falar para a gente sobre a importância da alimentação, né? Assim como o Danilo falou aqui conosco sobre atividade física, a importância dessa atividade física colaborar com a diminuição do cortisol, essa regulação, aumento dos neurotransmissores do bem-estar. Gislene, e a alimentação? O que a gente tem que fazer? Que cuidados são esses para a gente colocar, né, o nosso corpinho equilibrado e não sofrer tanto com a ansiedade? Então, primeiramente eu quero agradecer, né, pelo convite. É uma honra falar sobre a ansiedade e o controle dela, né, por meio da alimentação, da nutrição. E hoje em dia eu atendo muitas mulheres que sempre relatam ter essa ansiedade, né? E eu gosto muito de algumas estratégias nutricionais para esse controle. Sim, claro. Nós sabemos que hoje a gente tem muitas pessoas que consomem muito açúcar, gorduras saturadas, e tudo isso pode causar a produção de citocinas pró-inflamatórias e causa inflamação no nosso organismo, pode afetar o cérebro e pode afetar a saúde mental. Então, primeiro, a gente tem que cuidar do intestino, que a gente tem uma comunicação, né, do intestino com o cérebro, esse eixo. Então, o intestino ele tem que estar funcionando bem, né, para a gente ter uma saúde mental em dia. Inclusive, né, pesquisas recentes mostraram que o intestino produz muito mais serotonina, que é o hormônio da felicidade, né, do bem-estar, de trazer felicidade para a gente, do que o nosso próprio cérebro. Então, o intestino, gente, a gente tem que se preocupar muito com a nossa alimentação, porque o intestino funcionando mal vai produzir pouca serotonina. E aí a gente tem essa inflamação, né, no nosso corpo, então a gente tem que tomar conta da nossa alimentação, né? Uma alimentação rica em vegetais, frutas, verduras, fibras, né? Adequar vitaminas e minerais, mas sempre procurando a ajuda profissional, porque a gente tem alguns nutrientes que podem auxiliar, né, no intestino e na saúde mental, no controle da ansiedade, como a vitamina D, o ômega 3 também é muito importante. Sim. A gente tem o zinco, o manganês, o cobre, então tem que ajustar a primeira alimentação e depois fazer a suplementação correta. Para o intestino, por exemplo, a gente tem os probióticos, né, que ajuda muito ali a ter uma diversidade de bactérias benéficas, né, então a gente tem que cuidar tanto do intestino, da privação do sono, que a gente conversou na outra série também, né, questão de controlar melhor o sono, fazer uma higiene do sono, para a gente não ter esse aumento do cortisol, do estresse. Então, tudo isso a gente vai ajustando com a alimentação. Assim como o Danilo falou da necessidade da gente, que é bom praticar atividade física pela manhã, exatamente, não é? Porque o corpo vai se preparando justamente nessa regulação aí. O cortisol aumenta nas primeiras horas do dia, depois a melatonina, que é o hormônio do sono, vai sendo produzido pelo nosso corpo, se o nosso corpo estiver reguladinho, bonitinho, né? E se a gente come, por exemplo, tem gente que pega um pratão, né? 10 da noite. Pode fazer isso, Gislene? Não pode, porque é o momento que a gente tem que descansar, né? O corpo, ele precisa desse descanso, da boa noite de sono. E não é o momento da gente fazer aquela digestão daquele prato enorme, né? A gente é bom fazer o fracionamento das refeições durante o dia, né? Comer mais pela parte da manhã, da tarde, e à noite comer um pouquinho menos, para que a gente consiga ali uma boa noite de sono. Outro ponto interessante também, Eliane, para a gente controlar a ansiedade é reduzir o consumo de cafeína, né, em torno ali de 100 gramas por dia. Então, evitar muito café, muito chamate, né, a pessoa que é muito ansiosa evitar esse consumo. E também a gente tem a suplementação, né, como eu tinha falado, de probióticos e vitaminas, mas é tudo de acordo com cada paciente. Isso né, isso tudo tem que ser ajustado. É importante porque às vezes as pessoas vão na internet, né, e fala assim, tem que tomar tal coisa, tal probiótico ou tal suplemento. Aí vai lá e toma. Isso. E é muito importante consultar um nutricionista, consultar um profissional de saúde para saber o que o seu corpo precisa, né? Porque às vezes eu tô tomando uma coisa, sei lá, um zinco, por exemplo. E às vezes eu não tô precisando de zinco, eu tô precisando de magnésio. E o magnésio, ele é o precursor da serotonina, né? Então, a gente pode encontrar na banana, na aveia em flocos. A gente tem também 2 neurotransmissores que são muito importantes para o controle da ansiedade, que é o GABA e tem a serotonina também. A gente encontra na banana, no arroz integral. Então, assim, é comida de verdade, né? Que a gente tem que basear no nosso dia a dia. E as castanhas também são benéficas, Castanhas também são maravilhosas. Que é rica em fibras, né? Gorduras boas também. Peixe também é muito legal.
A gente incluir no nosso dia a dia. Sim. Então, se a gente tem uma atividade física regular, não é, Danilo? Exato. E aí, Danilo, antes da atividade física, eu posso fazer aquele pratão assim e praticar a minha malhação? Comer um tropeiro, né? Passa na Castelo Branco ali, come um tropeiro, vai treinar lá, que vai dar ótimo. Não convém, né? A gente tem que ter uma alimentação muito controlada antes da atividade física, né? A Nutri vai falar disso muito melhor do que eu, mas evitar excesso de gordura, mesmo a proteína em excesso antes de se treinar não é interessante, né? É legal você ponderar ali, maneirar na gordura. Um carboidrato bom, né? Um bom carboidrato, uma boa fonte de carboidrato aí, né? E um pouquinho de proteína, né? Não exceder ele, não. Sim. Um fato curioso que ela comentou foi a questão do probiótico, né? Porque a gente tem uma microbiota intestinal, né, gente? Que, assim, principalmente quem usa muito medicamento, quem toma muito... me fugiu o nome agora, mas quando você está com uma inflamação de garganta, antibiótico, né? Que mata muito a nossa... Causa um desequilíbrio ali na microbiota e tem que cuidar. E aí, às vezes, o probiótico, né, pode ser um excelente... aliado ali, né? Você que acabou de gripar, teve um problema de garganta, tomou uma medicação forte, às vezes conversar com um nutricionista depois aí, né? Ou mesmo durante esse processo seja interessante, né? Isso, porque se não cuidar do intestino, a gente tem a desbiose, né, intestinal. E essa desbiose pode afetar o nosso cérebro. E aí tende a gente ficar mais ansioso, né? Explica pro pessoal de casa o que é desbiose. É um desequilíbrio, né, que a gente tem na microbiota do intestino, que a gente tem as bactérias benéficas e as patogênicas também, né? Então, quando há um desequilíbrio, ou seja, maior quantidade de bactérias patogênicas e menor quantidade de bactérias benéficas, a gente tem a desbiose. Né? E aí pode causar uma série de problemas no nosso corpo, no nosso organismo, na nossa saúde em geral. Principalmente a ansiedade que a gente está conversando. Sim. Então, é interessante cuidar, né? Consumir boa quantidade de fibras durante o dia, né? Frutas, vegetais, castanhas. A gente falou bastante da serotonina, mas a gabapentina, né, também, que é o neurotransmissor que está ligado à calma, à tranquilidade. E muito influenciada pela alimentação correta. Sim, não é? Sim. A gente encontra principalmente o GABA na banana, como eu havia dito, na aveia em flocos, no arroz integral. Cogumelos também a gente encontra. Adoro cogumelos, hein? Adoro também. Ótimo. E o que é o funcionamento do intestino regular? O que a gente tem, né, assim, qual é o certo? A gente tem uma escala, né, que é a escala de Bristol, que a gente acompanha ali os formatos das fezes direitinho. A gente fala que hoje o intestino, ele não é que ele tem que funcionar todos os dias, né? Mas a gente tem que conseguir evacuar sem força, sem dor, né? Tá funcionando ali reguladinho, a gente fala que é assim, tá? Certo. É uma coisa, né? Não pode ser nem tão líquida, nem tão grossinha, né? A questão da água, não é? O consumo de água. Hidratação é super importante. A gente tem o cálculo, né, de 0,35 ml por quilo, né, de peso corporal. Então, é ideal tomar água para hidratar mesmo, né? Esse 0,35 vai dar uma média de quantas, assim? Quanto que eu tenho que tomar, numa forma geral, quanto que se deve tomar de água por dia? 2,5 litros, 3 litros é uma quantidade ideal. Eu adotei uma técnica que é eu tenho uma garrafa de 1,5 litro que eu procuro reabastecer 2 vezes ao dia. Então, eu vou medindo por essa garrafa, porque eu achava que eu tomava muita água. Aí eu fui ver, não é tanto assim. Né? Eu tomava várias vezes, porém em pouca quantidade. Agora eu aprendi. Tomava dose de água. Agora eu aprendi. Então, todo esse cuidado com a alimentação passa muito pelo conceito de autocuidado que a gente tem que ter conosco, né? Tanto a questão da atividade física, quanto a alimentação. E quantas vezes, naquilo que o Danilo citou inicialmente lá no nosso primeiro programa, ele falou sobre o ritmo acelerado que nós estamos vivendo hoje, né? A gente sabe que desde que a internet chegou nas nossas vidas, muita coisa veio mudando. E a gente faz tudo muito acelerado hoje, muitas vezes a gente não para cuidar da gente, para se observar. Num atendimento recente com uma cliente no meu consultório, ela falou para mim assim, eu fui num aniversário e aí eu tirei uma foto com a aniversariante e quando me enviaram essa foto, eu não me reconheci nessa foto. Eu notei que eu estou muito descuidada. Eu não estou cuidando de mim, aquela ali não era eu. Então ela falou, eu preciso
E aí ela estava com o hábito de desmarcar a terapia às vezes. Ela falou, eu preciso seguir certinho com a terapia, eu preciso seguir certinho o que minha nutricionista fala, eu preciso voltar para a minha atividade física. Tudo que eu venho sempre falando já com ela falou, você está certa, eu preciso me colocar em primeiro lugar. Porque, gente, se eu tenho inúmeros trabalhos para fazer, se eu tenho a minha família para cuidar, se eu tenho meus amigos para dar atenção, se eu estiver mal, seja física ou emocionalmente, como que eu vou fazer isso tudo? Então, a gente tem sempre que se colocar em primeiro plano. Eu em primeiro, depois os outros. Porque se eu não estiver bem, como que eu vou cuidar do outro? O que eu vou ter a oferecer para o outro se eu não me coloco em primeiro lugar? Então, se eu almoço correndo, se eu nem sento para comer, se eu como qualquer coisa, um lanchinho ali, se eu não tiro um tempo para a prática de uma atividade física, se eu não tiro um tempo para ir na minha terapia, se eu não faço exames de saúde regular, né? Aonde nós vamos parar? Quanto tempo nós vamos viver? Quanto tempo nós vamos suportar ainda? Porque o peso vai chegando. Uma hora a conta chega e a gente não consegue mais carregar tudo aquilo ali. E nós, mulheres, né, meninas, nós temos que estar muito atentas a isso, porque a gente vem de um contexto social onde a gente é tido como guerreiras. Nada disso. Nós somos seres humanos. Todo ser humano merece descanso, uma boa noite de sono. Não é? A gente precisa ter uma boa noite de sono, a gente precisa ter o nosso tempo de autocuidado, nosso tempo de relaxar, de poder sentar no nosso sofá e estar ali conosco mesmo. E a gente não está tendo isso nos dias atuais. Então precisa ter, porque vale muito mais ser do que ter. A gente precisa cuidar do nosso ser, estamos esquecendo disso, concorda comigo? Sim, e às vezes a gente vive tão acelerado porque não organiza a rotina também. Exato, né? Você falou de E aí a gente fica muito ansioso com o dia de amanhã, o que eu vou fazer amanhã, o que vai acontecer amanhã, e aí vem essa ansiedade. Só que a gente tem que organizar, né? Eu sempre falo isso com as minhas pacientes, vamos organizar a semana? O que você vai fazer na segunda? O que você vai fazer na terça? Vamos deixar tudo planejado para evitar mesmo essa preocupação com o amanhã. Exatamente. E eu sempre falo com as minhas pacientes, você é o seu maior projeto. Você tem que cuidar de você, né? Se você não cuidar, quem que vai cuidar? Falando de nutrição, o yoga vem falar muito de nutrição emocional, mental, espiritual. E a gente estava falando da hora do almoço, que é corrida, e tanto de gente que vai almoçar vendo noticiário, escutando rádio, quanto sangue que pingou, quantas carretas foram derrubadas. E a pessoa não saboreia comida, ela não digere, ela não faz nada além de se entupir daquele alimento e se entupir de matéria mental, emocional que ela está absorvendo de todos os planos e que depois ela não vai processar. Essa indigestão também colabora muito para a ansiedade, porque é um ciclo vicioso, a ansiedade alimenta a ansiedade, e o yoga, ele é uma ferramenta para a gente combater isso, para falar o que seu corpo está sendo nutrido, o que seu corpo está processando do que se nutre, o que ele está gerando com essa nutrição psicológica, com essa nutrição tá sentindo muitas biológica, vezes, né? E eu noto que muitos dos sintomas da ansiedade estão relacionados com o sistema digestivo, e que também afeta o cardíaco, por exemplo, as gastrites de várias origens, e que depois muita gente vai procurar cardiologista, eu estou tendo palpitação, meu peito retrai, é um problema cardíaco, é um problema emocional também, relacionado com o coração, mas às vezes começa lá no sistema digestivo, é decorrente dessa ansiedade, dessa falta de controle, de observação da sua mente, das suas emoções, da sua espiritualidade. É verdade. A gente não pode só alimentar o corpo, nós temos que alimentar também a nossa alma, né? Cuidar disso, o que a gente está colocando para dentro também de informações, o que a gente está vendo, realmente almoçar vendo noticiário, vendo o que aconteceu de mortes, de acidentes, de roubos, etc., como que a gente vai ficar? Né? Não vamos prestar atenção na nossa mastigação, vamos mastigar de qualquer jeito, e aí a nossa digestão vai ficar prejudicada e assim vai. E aí é um mal, acho que do mundo já há muitos anos, um buraco de todo o tamanho emocional que a gente tem,
E até na hora de comer, tem gente que não tá vendo nem noticiar nada. A pessoa tá acompanhando o relógio, porque ela tem que começar a tal hora, terminar a tal hora para fazer não sei o quê. Verdade, né, gente? Então a gente vai continuar no próximo programa falando sobre esse assunto tão importante que é a ansiedade.